Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou estar explicando para vocês uma visão geral de como é que funciona a interface do Wireshark, como é que funcionam os principais botões da barra de atalhos, os menus que a gente mais utiliza, os básicos, né? Porque claro, os menus específicos a gente vai ver mais adiante nas aulas onde eles são necessários, mas eu vou estar ensinando para vocês como é que a gente lida com a interface de modo geral com o Wireshark. Eu vou estar realizando algumas ligações com o softphone aqui da minha máquina, capturando o tráfego, salvando o arquivo, mergeando, criando diversos arquivos, exportando somente os pacotes que me interessam. Tá? Então é uma visão geral de como é que funciona a interface do Wireshark. Vamos lá? Aqui eu vou executar o Wireshark, que está na área de trabalho da minha máquina. Como a gente já viu nas aulas anteriores, eu deixei apenas a minha interface Ethernet sendo apresentada aqui no Wireshark, na tela inicial dele. Então eu vou dar um duplo clique nela, que é a interface que eu vou selecionar para capturar pacotes de rede, para estar demonstrando aqui o funcionamento da interface para vocês. Muito bem. Você pode ver que o Wireshark já está capturando o tráfego na minha interface Ethernet. Tá? Então só vou dar uma ajustada aqui para a gente poder visualizar melhor. Vou puxar um pouquinho para baixo. Tá? Então, essa aqui é a tela do Wireshark. Você pode ver que eu tenho alguns menus aqui que tem diversas funcionalidades que eu vou estar explicando para vocês ao longo do curso. Hoje eu vou estar explicando algumas funcionalidades básicas que eu utilizo muito aqui. Além disso, eu vou estar explicando para vocês a barra de atalhos aqui do Wireshark. Vou estar demonstrando algumas formas práticas da gente trabalhar com ela. Tá? Então você pode ver aqui que eu já capturei diversos pacotes da minha interface Ethernet. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou parar a captura. Como? Clicando aqui nesse botão vermelho. Tá? Então, ao clicar aqui, você pode ver que eu vou parar de capturar pacotes na minha interface e simplesmente tudo que eu capturei fica salvo aqui na interface do Wireshark. Tá? Eu posso ir lá no primeiro pacote, que foi o primeiro pacote que eu fiz a captura. Tá? Você pode ver aqui que trata-se do pacote número 1, foi capturado no tempo zero. Essa coluna time aqui é o tempo decorrido desde o início da captura, desde o momento onde eu cliquei lá na minha interface de rede para capturar pacote. Então é um tempo de referência que eu tenho. Tá? Você pode ver aqui que ele vai desde o 0 até o 48 segundos e parei a coleta de tráfego. Além disso, eu tenho aqui o endereço de origem e o endereço de destino, ou seja, quem está originando o envio desse pacote, para onde que ele está sendo enviado. Então, aqui no caso, eu posso ver que é um pacote que está partindo do IP 192.168.1.2, que é o endereço IP da minha máquina, enviando um broadcast. Você pode ver que é um pacote do tipo UDP e o tamanho dele é de 230 bytes. Então, esse aqui é o tamanho do pacote. Então eu vou clicar aqui no primeiro botão, iniciando uma nova captura. Você pode ver que o Wireshark ele fala, olha, você quer salvar os dados capturados antes de iniciar uma nova captura? Então ele pergunta se o que eu já capturei até então tem necessidade de ser salvo. Então no caso eu vou falar, não, não tem necessidade, continue sem salvar. Então você pode ver que a partir daí o Wireshark ele zerou a tela de captura. Eu vou abrir aqui o meu softphone. Ele já tem uma conta registrada, então eu vou estar trabalhando aqui com o ramal 1010. Então você pode ver que eu tenho aqui alguns pacotes zip capturados e eu vou estar gerando uma ligação para a gente poder coletar um pouco de dados e trabalhar a interface do Wireshark em cima desses dados capturados que vão ser em forma de uma ligação telefônica. Vamos lá então. Eu vou discar aqui para o ramal 1000. Então, cliquei aqui, estou chamando. Esse aqui é um telefone sem fio que eu estou utilizando aqui para fazer testes. Então, basta dar um atender. No momento que eu atender a ligação, você pode ver que vai estar predominando aqui tráfego RTP, ou seja, RTP é o tráfego de streaming de áudio. A gente vai ver isso tudo aqui mais para frente. Eu vou desligar a ligação. Muito bem. A chamada foi desligada. E eu vou parar a minha captura. O que eu queria capturar, eu já tenho. Então eu não tenho necessidade de estar coletando mais pacotes. E a primeira coisa que eu vou fazer é salvar essa captura. Então eu vou vir aqui no menu File, Save As. Outra possibilidade é eu vir aqui e clicar no sexto ícone, que é Save this Capture File, que é a mesma coisa que eu vier aqui em File, Save. Né? Então aqui eu vou salvar na minha área de trabalho, ligação 01. Esse arquivo vai estar disponibilizado para vocês possam repetir os procedimentos que eu estou ensinando aqui nessa aula. Então vou estar salvando aqui como ligação 01, extension 1010, liga para 1000. E o que eu posso fazer aqui? Essa barra de atalho me dá a possibilidade de iniciar uma nova captura, como já tinha visto. Eu posso vir aqui e abrir um arquivo de captura. Então, se eu
apontar aqui para o arquivo que eu acabei de salvar e vou estar abrindo ele mesmo. Abrir a captura. Eu posso fechar essa captura. Se eu vier aqui fechar, você vai ver que ele vai voltar para a tela inicial. Quando eu volto para a tela inicial, ele já me mostra aqui alguns arquivos que eu abri recentemente. Então, o arquivo que eu quero é esse que a gente acabou de salvar. Eu abri ele novamente. Outra possibilidade que eu tenho aqui é recarregar esta captura. Então, o que ele faz aqui? Ele faz um reload. Caso eu venha a ignorar algum pacote, se eu vier aqui ignorar o pacote, você vai ver que ele vai desaparecer aqui, ó, pacote ignorado. Tá? Se eu vier aqui ignorar esse pacote também, eu não quero que esses pacotes apareçam, porque muitas vezes podem confundir em algum momento da minha captura, então eu posso simplesmente ignorar. Eu posso vir aqui e fazer algum comentário nesse pacote, por exemplo. Então, comentário do pacote. Tá? Então, eu estou comentando no meu pacote 8, como vocês podem ver. Quando eu sair do frame 8 e voltar para ele, você vai ver que vai ter um comentário aqui. Ó. Então, comentário do pacote. Então, você pode ver aqui que eu tenho alguns pacotes ignorados e um pacote comentado. A partir do momento que eu vier aqui apertar o Reload, todas as alterações que eu fiz nesse arquivo vão ser descartadas e ele vai voltar ao seu estado original. Então, continuar sem salvar. Você pode ver aqui que os pacotes que estavam ignorados e o pacote 8 que estava comentado, eles foram simplesmente descartadas, aquelas alterações que eu havia feito. Além disso, eu tenho aqui algumas opções de ir para o pacote anterior. Então você pode ver aqui que conforme eu vou clicando nessa flechinha, ele vai para baixo e para cima. Eu posso ir para um pacote específico, tá? Então muitas vezes a gente recebe trace e fala assim, ó, Gilson, dá uma olhada no pacote 2318. Então o pacote 2318 é onde inicia a análise ou é um ponto específico que chamou a atenção. Então a gente pode vir aqui, clicar nesse botão Go to Specified Packet, então ir para um pacote específico. Quando eu clico aqui, ele me pede qual que é o número do pacote. Então, vou colocar aqui o pacote 2318, por exemplo, e aperto Go to Packet. Então, você pode ver que ele foi exatamente no pacote que eu havia selecionado. Então, aqui no caso é um pacote do tipo RTP, transportando o codec G711A ou PCMA. Então, a gente vai estar entrando nesse assunto posteriormente. Outra possibilidade que eu tenho aqui é retornar ao primeiro pacote, nesse botão aqui. Então eu posso ir lá no primeiro pacote onde tudo começou, e esse outro botão eu vou até o último pacote. Tá? Então esse aqui é o pacote 2503. Outro recurso que eu costumo utilizar muito é esse aqui. Ó. Esse botãozinho aqui, ele automaticamente marca o último pacote capturado. Por exemplo, eu vou iniciar uma nova captura, então eu vou fechar esse pacote aqui. Tá? Eu vou selecionar minha placa de rede. A partir do momento que eu iniciei uma nova captura, você pode ver que ele está sempre apresentando o último pacote aqui na última linha, ou seja, ele está carregando essa barra aqui para baixo automaticamente. Se eu vier aqui desmarcar essa opção, você pode ver que os pacotes agora estão correndo lá embaixo, mas ele simplesmente está com a tela congelada, ou seja, ele não está mais atualizando aqui a tela de captura, sempre apresentando o último pacote capturado. Então tem muitas vezes que você quer analisar uma determinada troca de sinalização com o Wireshark ainda capturando dados, mas você não quer interromper a captura porque algo ainda pode acontecer, algo ainda pode ser capturado. Então você simplesmente desmarca essa opção aqui e continua analisando. Se você rolar lá para baixo, automaticamente ele vai ativar esse flag aqui e vai voltar a apresentar o último pacote capturado. Quando você desmarcar ela, você pode ver que congelou a tela. Quando você vai lá para baixo novamente, opa, então você pode ver que ele volta a fazer a atualização de forma automática. Eu vou estar gerando mais uma ligação aqui, só que dessa vez do ramal 1000 ligando para o ramal 1010. Então vou estar ligando aqui para o ramal 1010. Ó, você pode ver aqui, ó, telefone sem fio chamando. Então eu vou dar um atender. Você pode ver aqui agora que tem tráfego RTP rolando. Tá? Então a gente está capturando muito tráfego. Caso eu queira parar de atualizar a última linha, então simplesmente desmarque essa opção. E você pode ver que o Wireshark ainda está capturando o pacote aqui embaixo. Mas ele não está mais atualizando a tela. Você pode ver o scroll subindo aqui. Ó. Então vou simplesmente clicar aqui, que essa aqui é uma opção que eu gosto de deixar marcada sempre. Então vou estar desligando essa ligação. Muito bem, chamada desligada. E eu vou salvar essa captura. Então vou vir aqui, eu vou parar a minha captura. E eu venho aqui e salvo ela. Então, Save this Capture File. Então eu coloco aqui como ligação 02, extension 1000, liga para 1010. Então minha primeira foi o 1010, liga para o 1000. E agora foi o 1000, ligou para o ramal 1010.
Muito bem, fiz a captura. Outro botão aqui que eu costumo utilizar, esse botãozinho aqui, que você simplesmente desabilita o filtro de cores do Wireshark. Você pode ver que cada protocolo aqui ele tem uma cor diferente. Então, o pacote ARP ele está pintado aqui na cor amarelo. Pacotes UDP eles estão pintados aqui na cor azul. Se eu vier aqui filtrar por TCP, por exemplo, você pode ver que ele tem uma tonalidade roxa. De uma forma geral, cada protocolo tem uma cor diferente, justamente para que você possa diferenciar eles de uma forma visual. Isso é uma regra de coloração de filtros que já vem pré-habilitada no Wireshark e a gente vai customizar isso mais para frente. E é muito útil, porque muitas vezes você tem que localizar uma agulha no palheiro. E quando você destaca a cor da agulha, né, fica muito mais fácil você conseguir localizar ela. Porém, muitas vezes você acaba criando algumas regras de cor e acaba tumultuando um pouco a interface de uma forma visual, acaba ficando muito poluído. Então, de uma forma muito simples, você pode desabilitar todas as regras de cor do Wireshark clicando nesse botão aqui, Draw Packets Using Your Coloring Rules. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui e você vai ver que as regras de cores foram totalmente desabilitadas. Tá? Então, quando a gente trabalhar com voz sobre IP, com RTP, com análise de problemas de streaming, com tempo de intervalo irregular entre os pacotes RTP, você vai ver que essas regras de coloração vão ser muito úteis e a gente vai customizar isso. Então, fica muito mais fácil você conseguir identificar anomalias no streaming ou anomalias nas conversações, na sinalização, ou você destacar informações que você gostaria no Wireshark através da regra de cores. Então, isso tudo a gente vai estar vendo mais para frente. Então, eu vou reabilitar aqui novamente as regras de cor. Então, cliquei aqui, você pode ver que voltaram a aparecer as cores do Wireshark. E aqui tem alguns botões ainda que a gente costuma utilizar para aumentar o tamanho da fonte. Então, aqui você pode ver que eu estou aumentando o tamanho da fonte. Aqui eu estou diminuindo. E esse penúltimo botão aqui eu retorno ao tamanho nominal, ou seja, o tamanho padrão que o Wireshark apresenta os dados. Além disso, eu tenho essa última coluna aqui que ela ajusta o tamanho da coluna para se adequar ao tamanho do conteúdo que está relacionado àquela coluna. Por exemplo, se eu venho aqui e acabo alterando o tamanho da minha coluna, eu clico aqui nesse botão e o que ele vai fazer? Ele vai estar adequando o tamanho das colunas ao tamanho das informações pertinentes àquelas colunas. Então, pessoal, o que mais que a gente tem aqui na tela do Wireshark? Eu tenho aqui a ligação 2 que foi salva, eu vou estar fechando ela. Se eu simplesmente abrir um arquivo do Wireshark, eu vou abrir aqui a ligação 1. Como você pode ver, aqui em VoIP-Calls, o ramal 1010 ligou para o ramal 1000, nos campos from 1010 to 1000. Então, aqui eu posso saber qual foi o ramal de origem, qual foi o ramal de destino. Não se preocupe que isso tudo aqui vai ser explicado, estou só apresentando algumas telas para vocês. E na ligação 2, se eu arrastar ela para cá, por exemplo, eu vou estar carregando. Então, telefone VoIP Calls. Aqui já é o ramal 1000 ligando para o ramal 1010. Você vê que é a situação inversa. Ah, mas se eu quisesse juntar essas duas ligações para que eu pudesse fazer a análise delas junta, é possível? Sim, o Wireshark tem uma opção de merge. Então, você pode vir aqui e fazer um merge. Como eu estou aqui com a minha ligação 2 carregada, que é esse arquivo, então vem aqui em File, Merge, e eu vou fazer um merge do meu arquivo atual com a ligação 1, como se tivesse sido capturado no mesmo arquivo. Então, se eu vier aqui em Telephone, VoIP Calls, olha só que interessante. O que ele me diz aqui? Ó? Ramal 1010 fez a ligação para o 1000 e o ramal 1000 fez a ligação para o 1010. Simplesmente ele juntou dois arquivos. Então, se você clicar aqui nas duas ligações, você pode vir aqui em Flow Sequence e você vai ver aqui as duas ligações discriminadas pelo seu próprio Call ID. E você pode ver aqui, inclusive, que ele está respeitando o tempo da captura, seja do primeiro arquivo, seja do segundo arquivo. Então, ele correlaciona os timestamps do Wireshark. Outro recurso muito interessante que o Wireshark permite é, se eu vier aqui e aplicar um filtro, por exemplo, SIP. Tá? Então, eu estou filtrando pelo protocolo SIP, ou seja, aquelas duas ligações que foram realizadas foram negociadas através do protocolo SIP. Então, vou estar explicando aqui o Display Filter para vocês nas próximas aulas. Isso daqui é apenas uma demonstração da interface ainda. Não precisam se preocupar com isso, que vai ser muito bem explicado. Então, a partir do momento que eu filtrei por SIP, você pode ver aqui que não tem mais nenhum outro protocolo sendo apresentado, apenas SIP. E dos 6.128 pacotes capturados, eu tenho apenas 37 pacotes SIP sendo apresentados. Ou seja,
eu tenho uma visualização de 0,6% do meu tráfego total. Ou seja, dos 6.128 pacotes, eu tenho apenas 37 pacotes sendo apresentados, e esses 37 pacotes são do protocolo SIP. Digamos que eu queira salvar eles. Esse aqui é o meu arquivo mergeado. Eu venho aqui em File, Save As, e eu vou colocar merge entre ligação 01 e 02. A partir do momento que eu salvar esse arquivo aqui, você pode ver que ele vai carregar todos os 6.128 pacotes. Porém, digamos que eu queira salvar somente os pacotes SIP que eu estou apresentando, ou seja, eu não quero salvar 6.128 pacotes, eu quero salvar somente os 37 pacotes apresentados devido ao filtro SIP que eu estou utilizando. Como é que eu faço? Se eu ver aqui em File, eu tenho a opção de Export Specified Packets. E aqui é que o Wireshark ele vai apresentar para mim se eu quero salvar todos os pacotes capturados, ou seja, os 6.128 pacotes, ou apenas os 37 pacotes apresentados. Então, eu vou vir aqui, eu vou salvar captura, merge, apenas pacotes SIP. Então, a partir do momento que eu salvar esse trace, você pode ver aqui que quando eu abrir esse arquivo, eu vou abrir uma nova instância do Wireshark. O que eu tenho aqui? 37 pacotes apresentados de 37 pacotes no total. Eu não tenho nenhum filtro aplicado. Opa! Eu não tenho nenhum filtro aplicado, porém eu tenho apenas os pacotes SIP capturados. Então, esse recurso aqui de você exportar apenas os pacotes especificados, ele é muito útil quando você quer reduzir o tamanho do arquivo ou quando você quer reduzir o escopo da tua captura salva. Então, esse daí é um excelente recurso que o Wireshark te proporciona para você poder salvar os teus arquivos de uma forma um pouco mais específica. Não se preocupem que toda essa parte de filtro aqui ela vai ser totalmente detalhada durante o decorrer do curso. Tá? Então, é apenas uma demonstração da interface do Wireshark. Então, vou encerrar essa aula por aqui para que você possa reproduzir esses passos com calma, se ambientar com a interface do Wireshark e vamos agora para a próxima aula para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre como é que funcionam esses painéis de visualização de pacotes, como é que funciona a parte de estrutura dos pacotes aqui no Wireshark e também essa parte de packet bytes que ele nos apresenta aqui.